Oi pessoal, tudo bem? Se você tem medo de dar o alimento para o seu bebê e ele se engasgar, fique com a gente que eu vou dar algumas dicas para isso não acontecer. E se acontecer, vou te ensinar a fazer o desengasgo do seu bebê de forma fácil, tranquila e funcional. Fica com a gente! Todos os pais têm medo de começar a introdução alimentar, o bebê se engasgar e não conseguir fazer mais a alimentação correta ou ter algum outro problema mais grave. Calma, isso é normal, eu também passei por isso, mas eu vou te explicar algumas coisas que são normais e te explicar também como a gente pode fazer se caso o bebê realmente engasgar, como que a gente pode resolver essa situação. Vamos lá? Então, para que o bebê não se engasgue, primeira coisa, é necessário que o adulto esteja sempre ao lado, né? Na verdade, eu indico que ele esteja de frente para a criança, para que ele possa perceber tudo o que está acontecendo com essa parte, né, do rostinho dele, a mastigação, a respiração, né, para que ele possa ter total controle do que está acontecendo naquele momento. A quantidade que o bebê coloca na boca, a mastigação dele. É importante que a gente que está acompanhando esse processo não se distraia com outras coisas e nunca, jamais, em hipótese alguma, deixar esse bebê sozinho. A gente precisa acompanhar esse processo do começo ao fim. Depois preciso te falar que se o seu bebê já alcançou alguns marcos do desenvolvimento, há pouco risco de se engasgar. Esses marcos do desenvolvimento eu comentei no vídeo anterior, né, da semana anterior. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá depois para você entender um pouco melhor. Vou resumir aqui para você. Se o bebezinho já consegue sentar sozinho, abrir e fechar as mãos, trazer o alimento até a boca, é pouco provável que ele vá se engasgar. Uma outra situação é se há perto dele alimentos muito pequenos. São esses alimentos, como um grão de arroz, um grão de feijão, de amendoim, de pipoca, um milho, isso faz com que ele engasgue. Os alimentos de forma maior, que estão colocados na bandeja, que estão dispostos de forma maior, não são o risco, não são um verdadeiro risco para o nosso bebê. Os pedaços de alimento grandes são esses que são responsáveis muitas vezes pelo nosso medo de engasgo. Mas na verdade, quando o bebê está ali mastigando, ele tenta fazer a mastigação com a gengiva e ele percebe que tem um pedaço muito grande e não vai passar pela garganta, ele devolve esse pedaço. Esse é um movimento chamado de gag. Esse movimento gag é responsável pela segurança, né? E afasta totalmente esse risco do engasgo e o bebê faz isso naturalmente. Muitas vezes, quem está assistindo um bebê fazer a sua alimentação, o almoço, a janta, acha que o bebê está vomitando, como se fosse uma ânsia, ou até mesmo se engasgando. Mas isso é normal, eles fazem isso mesmo como um mecanismo de defesa, e esse movimento de gag, ele faz com que a criança ou volte, né, tire o alimento da boca, ou ele retorna à mastigação e aí em seguida ele engole esse alimento em forma de um pedaço menor, né, que passa na garganta. E o engasgo ele pode ser parcial ou total, né, se tiver ali engasgado, mas estiver tossindo, é um engasgo parcial, a respiração ela ainda acontece, então até aí tudo bem. O problema é quando realmente o engasgo é total e fecha a garganta da criança e a respiração não acontece. Quando a gente fala de criança, tudo pode acontecer. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho da forma correta para fazer o desengasgo da criança, né, da criança pequena. E aí eu vou restringir esse vídeo, essa orientação realmente aos bebês, menos de 1 ano de idade, tá? Então eu vou usar um boneco aqui, que é o meu boneco modelo, que eu uso para a maioria dos vídeos, e explicar para você que você não precisa ficar com medo, né? Não é desesperador como todo mundo acha, então é bem mais fácil do que a gente imagina. E aí, tá gostando do conteúdo? Então já deixa o seu like, se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Aproveita esse momento para dar aquela ativada no sininho, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente está preparando para vocês. Depois dessa semana vão vir vários outros conteúdos, várias outras dicas, conteúdo muito legal pensado nas dicas, nas experiências que eu tenho vivido aqui, que podem ajudar a sua família e quem você conhece que tem um bebezinho pequeno ou vive esse dia a dia maluco de mamãe de recém-nascido.
Então, em primeiro lugar, chama o SAMU, chama o corpo de bombeiros da sua cidade, o próximo dela, quem possa atender você. Enquanto esse corpo de bombeiros chega, enquanto o SAMU chega na sua casa, você vai fazendo os procedimentos de desengasgo. Os procedimentos de desengasgo são simples, são fáceis, então eu recomendo que você assista esse vídeo mais de uma vez, principalmente nesse trecho que a gente está falando do desengasgo, para que você possa realmente observar bem as dicas, observar o posicionamento correto, e aí você pode fazer, né, socorrer quem você precisar aí na sua casa. Se você quiser treinar com uma boneca, treinar posicionamento, é bem legal também. Recomendo isso porque sempre recém-nascido precisa, né? Às vezes com aquele queijinho na garganta, precisa tirar. Quando minha bebê tinha dias, eu precisei fazer isso. Então, é interessante que você treine mesmo, né? Pega uma boneca aí e aí vai treinando todo o posicionamento de mão, posicionamento de perna, de braço, posicionamento do punho para fazer, né, as batidinhas. Não é nada muito com força, é mais o jeitinho de fazer, tá? E mantenha uma calma enquanto o socorro chega. Então, fiquem atentos. Um indicador de que a criança está engasgada é quando ela abre a boca, mas não sai nenhum som. Ela fica tentando tirar aquele objeto que está obstruindo a garganta, mas ela não consegue falar, ela não consegue emitir nenhum som. Um outro indicador de que a criança está engasgada é porque ela fica com a pele avermelhada mais do que o normal, azulada e até roxa. Então, já viu aquele bebezinho roxinho? Ele está engasgado, ele precisa de um desengasgo naquele momento. Percebeu que o bebê engasgou? Então, posiciona a mão em concha e você vai usar o antebraço para apoiar o corpo do bebê. Então, você vai pegar o bebê, colocar a mãozinha aqui na cabeça e posicionar as pernas entre o seu braço. Dessa maneira, fazendo com que a cabeça do bebê fique mais baixa do que o resto do corpo. Então, não se desengasga ninguém dessa maneira. Precisamos deixar a cabecinha dele um pouco mais para baixo. Você vai verificar as vias aéreas do bebê. Então, você vai abrir a boca dele só para verificar se tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar. Se tiver obstruindo a passagem do ar, você pode retirar esse objeto de forma que não coloque realmente o objeto mais a fundo na garganta. Você pode usar esses dois dedos, que são em forma de pinça, para retirar esse objeto delicadamente da boca do bebê, sempre posicionando ele com a cabeça mais baixa do que o corpo. Se você perceber que essa parte do corpo do bebê não está levantando e abaixando numa respiração normal, isso significa que não está havendo a expansão da caixa torácica, que é essa parte aqui do corpo do bebê, que a gente percebe que levanta quando ele respira. Se isso não estiver acontecendo, significa realmente que toda a passagem de ar está obstruída. Então, nesse momento, você vai virar o seu bebê para o outro braço, para o outro antebraço, deixando sempre as perninhas entre o seu braço, ok? E aí você vai colocar apoiado na perna para facilitar. Sempre a cabeça do bebê mais abaixo do que o resto do corpo. Perceba que a face, o rosto do meu bebezinho aqui está voltado para baixo. E a minha mão, olha só, vou virar aqui só para mostrar para vocês. Você vai usar esses três dedos aqui. O indicador para abrir a boquinha do bebê, o polegar e o dedo do meio para segurar o rosto do bebê. Você vai segurar a mandíbula dele com esses dois dedos, ok? E o dedo indicador vai ficar aqui para abrir a boca do bebê. Isso tudo com ele virado para baixo, ok? Então, apoia na sua perna, o bebezinho vai estar nessa posição, virado assim, e você vai fazer esse movimento de abrir a boca dele, forçar a mandíbula inferior para baixo, para abrir a boca desse bebê. Com essa posição aqui já feita, com a posição dos dedos também já pronta, você vai precisar encontrar o meio da linha dos ombros desse bebê. Então, é nessa região aqui que a gente vai fazer a próxima fase do desengasgo, tá? E
para isso você vai precisar dessa posição aqui das mãos, ok? Então, essa parte aqui, ó, da mão, que a gente vai fazer o movimento nessa parte, bem aqui no meio, na linha dos ombros, bem aqui no meio do bebê. Então, aqui, vamos voltar para a posição, os dedos, com a boquinha dele forçando a mandíbula para baixo para abrir, apoiado. Você vai usar essa parte para fazer 5 pressões assim. Então, vou colocar aqui, né, de acordo com o alinhamento do meu corpo, para você perceber o meio do alinhamento dos ombros com com essa parte aqui das mãos, a boquinha do bebê também aberta aqui embaixo, 5 pressões. Note que eu dou uma escorregadinha mesmo, não é para bater reto, é para bater e empurrar assim, 5 vezes. De volta à posição inicial, aqui a gente continua com o bebezinho deitado com a cabeça mais abaixo do que o corpo. Aí eu vou precisar desses 2 dedos. E vou buscar aqui no meio do corpinho do meu bebê, de novo, entre os ombros, aqui o meio. E é nesse momento, nessa posição, que eu vou fazer 5 pressões. Essas pressões, elas são equivalentes àquela manobra de Heimlich que as pessoas fazem nos adultos, né? Puxando aqui, ó, para fazer esse movimento e para promover o desengasgo nas pessoas maiores. Em recém-nascidos, em bebezinhos que cabem nessa extensão do nosso corpo, a gente faz com esses 2 dedos 5 pressões aqui no corpinho do bebê. Depois dessas 5 pressões, a gente abre novamente a boca do bebê para visualizar se ainda tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas, para ver se ainda está desengasgado. Se tiver dado certo, o bebezinho vai colocar para fora, né, o que for, né, e você pode retirar com aqueles movimentos, com aquele movimento de pinça, sem empurrar novamente o objeto para a garganta do bebê. E aí, você pode manter o bebê em observação e é legal sempre levar para um pronto-socorro para ver se está tudo certinho, se tirou todo o alimento ou tudo que estava obstruindo as vias aéreas do bebê. Se ele não tiver desengasgado ainda, você vai repetir mais uma vez todo o procedimento e enquanto aguarda o resgate, o SAMU ou os bombeiros chegarem. Então, vamos dar uma recapitulada? Em forma de concha, você segura o bebezinho, observa se tem alguma coisa que você possa tirar. Se tiver alguma coisinha que você consiga tirar, precisa retirar para que a respiração aconteça. Passamos para o outro braço, na posição aqui das mãos. Abre a boca do bebê. Com essa parte, bem aqui no meio, a gente faz 5 movimentos e volta para ver se deu certo. 5 pressõezinhas aqui no meio e observa se deu certo. Viu só que legal? Gostou do vídeo? Então compartilha, comenta, se inscreve aí no canal e a gente vai continuar falando de alimentação na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!